Sejam bem-vindos à quarta semana do nosso curso. Estamos quase terminando, não é verdade? Passou rápido, hein? Está passando ligeiro esse curso, não é mesmo? Então, vou falar um pouquinho sobre o que eu gostaria que vocês focassem, tivessem mais atenção durante essa semana. Só para recapitular, na semana anterior falamos um pouquinho dos fatores linguísticos, aqueles fatores que estão dentro do próprio sistema da língua e que podem inibir ou favorecer uma determinada variação e que, logicamente, pode condicionar a língua a uma mudança ou não. Espero que vocês tenham gostado do desafio. Um desafio bem diferente, interessante. E nessa semana eu gostaria de propor uma outra relação, já nos encaminhando então para o trabalho mais prático dessa disciplina, que será feito lá na quinta semana, pelo menos algumas sugestões mais práticas, mas que pensássemos um pouco em como os documentos tratam a variação, como a teoria de variação pode ser assimilada por nós, professores, e também lá nos documentos, e como nós podemos então fazer atividades que são práticas aí. Então, os documentos, de modo geral, por exemplo, os PCNs no Paraná, que é as diretrizes, agora a BNCC de 2017, um documento recém-lançado e muito discutido, eles reforçam a naturalidade da variação. Então, não precisamos ter medo de tratar de variação em sala de aula. Essa é uma questão que eu sempre escuto dos alunos. Mas eu devo ensinar a norma ou não devo ensinar a norma? Obviamente, a norma padrão, a modalidade escrita é o papel da escola. Lembramos do fator escolaridade lá da semana 2, que era um fator importante para a questão da variação. Mas entender a variação é importante, os documentos deixam isso muito claro. O segundo ponto que eu considero importante, que encontramos tanto nos documentos quanto em toda a teoria de análise, especialmente de aplicação dessa análise de variação, são com relação, ou melhor, a relação com as atividades epilinguísticas. Atividades epilinguísticas, anunciadas lá desde de Geraldi, né, começo dos anos 80, são aquelas atividades em que levamos os alunos a refletirem sobre algumas escolhas, seja por questionarmos o papel de um fator linguístico num texto, seja pela possibilidade de alteração daquele elemento no texto, com o propósito de verificar se aquilo mudou ou não o efeito de sentido. Então, vamos recortar aqui na nossa disciplina atividade epilinguística como aquela que reflete sobre um determinado conteúdo e, ao mesmo tempo, propõe uma substituição para verificar se o sentido foi mantido ou não. Em outras palavras, estamos trabalhando com variação, estamos testando essa variação. Bom, em sala, tanto os documentos quanto as teorias dizem que é essencial a discussão de variação linguística porque ela ajuda o aluno exatamente a testar essa possibilidade e a verificar se o sentido está sendo mantido ou não. Então eu posso pensar numa troca lexical, numa troca sintática, numa pronúncia diferente, em jargões, enfim, depende muito do que eu quero fazer na minha sala de aula, né? Uma das maneiras da gente começar uma discussão como essa é verificar coisas que são muito básicas no nosso cotidiano e que variam e que a gente pode trocar e verificar se isso varia ou não. Por exemplo, aí na sua região, como é que você chama aquela pecinha que usamos para prender roupa no varal? Eu chamo de prendedor ou pregador. Tá? Alguns aqui em Curitiba chamam de grampinho. E aquela fruta arredondada, que tem uma casca fofinha, que abrimos e está cheia de gominhos, etc., né? Rica em vitamina C, etc. Como é que você chama aí? E eu sempre conheci por mexerica. Aqui em Curitiba, as pessoas geralmente chamam de mimosa. Tá? E isso com várias outras palavras a gente podia fazer esse teste. Mimosa num determinado contexto, a substituição no outro contexto pode ser o nome de uma vaca, enfim, alguma coisa assim, não é verdade? Então, esse é o tipo de elemento que precisa ser discutido, levado para a sala de aula. Tá? Bom, um elemento que eu considero importante, então, na escola, que eu já tinha dito lá desde a primeira semana, é o fato do professor ajudar o aluno a se apropriar dessas variações. Questões muito simples como essa que eu estou propondo ajudam-nos a tentar nos apropriar dessa variação, já vamos ter que buscar alguns argumentos, alguns elementos que são importantes para justificar o uso de uma ou outra variante. Se estivermos fazendo uma peça de teatro, por exemplo, colocando Curitiba como centro, muito provavelmente vamos ter que falar em grampinho e mexerica. Tá?
Por falar em teatro, acho que esse é um gênero que pode ser mais investido. Até porque eu, na conversa que tenho, especialmente com professores de ensino básico, há muito medo em se fazer trabalhos com gêneros orais. Então, teatro, debate, simulação de júri, gêneros orais, de modo geral, são muito pouco enfrentados em sala de aula. E eles são muito propícios ao trabalho com variação, ao uso de norma padrão, norma culta, etc. Então, sugiro muito o trabalho de retextualização, o trabalho com teatro. Esses trabalhos podem incentivar atividades epilinguísticas, atividades que reflitam sobre a língua e que ajudam no processo de encantamento do aluno. E quero fechar essa semana falando um pouco desse encantamento. Há muitos anos eu sou professor dos primeiros períodos do curso e pouquíssimos alunos, talvez um ou dois até hoje, me disseram que vieram para o curso de letras porque gostam desse encantamento da língua, do que a língua produz. A maioria porque gosta de ler, ou porque gosta de escrever, ou porque tem apreço pelas normas da língua. Vejam, a língua é algo muito maior, muito mais interessante, muito mais vivo. Então, precisamos trazer esse encantamento. Atividades assim podem ajudar os alunos a promover isso. Espero que vocês curtam a atividade dessa semana, foi feito com bastante carinho e tenho certeza que vamos nos encontrar na semana que vem, não é mesmo? Muito obrigado e até lá!